E hoje aqui no nosso Pod Duos estamos tendo a honra de receber ele. É o proprietário de uma das maiores e melhores oficinas de moto aqui da nossa região. Logo, logo terá o grande e enorme prazer de ser papai, né? Com certeza, será uma honra de Deus e um privilégio a gente, né? Crescer. Um filho faz a gente refletir muito, muito mesmo. Eu me sinto grávido, tenho todas as sensações. A gente respira fundo e pede muita sabedoria a Deus, muito mesmo. E é uma honra estar aqui junto com vocês hoje. Eu fiquei muito lisonjeado mesmo desse convite. São dois caras que eu admiro, uma empresa que eu tomo como exemplo em muitas coisas. E para mim é uma novidade muito grande de estar hoje aqui, porque quem me conhece mesmo, eu não sou um cara de redes sociais, eu sou muito discreto, mas sempre tem os desafios da vida e eu gosto de respirar fundo e partir para cima. Topou esse nosso desafio, nosso grande e querido amigo aqui, Antônio José. Fizeram um convite lá no vídeo do Saraiva que não deu para recusar não, viu? Não teve como, né? Teve não, eu já tinha passado lá, né, da outra vez, aí tava passando meio vexado aí, sei, mas depois a gente fazer um convite legal. Aí tu ficou até, é assim mesmo. Eu pensei naquilo ali que fosse, mas era aniversário de um ano da outra loja de vocês, porque eu tô devendo a visita lá que você chamou. Da outra, né? Só que um dia eu vou lá, porque minha vida é bem corrida. E eu pensei que era pra isso, cara, eu não imaginei que seria um convite desse aqui. Pois é, nunca fui entrevistado não, além de entrevistas de emprego. É a primeira vez e vai ser... Tem muita coisa muitas, né? Ainda bem que a sua primeira vez foi com a gente, né, cara? Isso é pra entrar na história, a gente marca sempre esses dias. São questões que fazem a evolução mesmo. Com certeza. A tua oficina é na Avenida da Feira, mais conhecido como Avenida da Feira, né? Avenida da Feira do Canhedazinho. A J Motos. Onde leva o teu nome? Leva meu nome. A partir de um princípio que eu mudei de contexto de vida. Quando eu abri ela, eu passei 1 ano e uns 6 meses como Speed Motos. Só que ali eu tinha uma percepção de vida diferente, eu vivi uma vida muito rápida, até mesmo como o nome dizia, né? Muito rápida, só que você passava pelas coisas sem dar muita atenção. Mas já era aqui no bairro também, né? Sim, era no bairro, já estou hoje em dia no 3º ponto, devido sempre ao crescimento, chegava e não tinha... Mas qual foi o ano que tu deu início à Speed Motos? Qual foi o ano? Esse ano, em novembro, faz 10 anos. 10 anos? 10 anos, são 10 então anos. Foi em 2003. Novembro de 2003. 2003, né? Já começou tu mesmo, não tinha sócio, não era... Não, eu comecei bem assim, eu cursava História, estava no 4º semestre de História, ia me tornar um professor. Aí eu trabalhava numa oficina, e lá era bem interessante, eu gostava muito do que eu fazia, amava o que eu fazia, com dedicação mesmo. E só que um amigo estava ganhando uma grana boa, e ele chegou e me ofereceu um dinheiro, numa conversa. Não, cara, eu te empresto aqui o que for necessário para você abrir sua oficina, sem juros e pague quando puder. Então foi a proposta quase irrecusável, né? E recusei. Recusou? Porque eu tinha um foco, eu estava num processo de me formar. Queria ser um funcionário público, queria ser professor, passar o conhecimento diretamente aos alunos. Não tinha essa visão de empreender, né? Até que eu tinha, de nascença eu tinha um empreendedorismo em mim. Trabalhei muitas questões, fui vendedor. Tinha já trabalhado na praia, vendendo coisas na praia, artesanato. Já vendi camisas em casa. E sempre tive esse empreendedorismo, né? Só que na época eu era focado nos estudos, sempre fui um cara de estudar. Nunca deixei de trabalhar e também nunca deixei de estudar. Sempre tive conciliando. Com meu irmão e minha mãe dizia que eu não ia terminar meus estudos, às vezes devido ao trabalho e tal, só que eu sempre mantive meus estudos, nunca fui um cara de ficar recuperação, reprovado, não sei nem o que é isso. Mas estava no foco de uma faculdade, ter um nível superior. Minha mãe sempre tinha me ensinado a sempre estudar, e eu era um cara bem dedicado. Só que a oportunidade veio e eu comecei a ter um outro olhos. Pô, cara, isso aqui é uma interessante, esse ramo é bacana. E comecei ali a conversar com meus professores. Ei,
tal, como é a média de salário, como é que é a competitividade, é difícil de arrumar um trampo. Isso pra tu... Isso Pra ser professor, né? Pra ser Era, professor. porque eu tinha o intuito de conseguir um nível superior, dar aula, estava ali no foco. Só que eu não tinha atentado a questões financeiras. E o financeiro é importante. Muito importante. Você tem uma levada de dignidade para sua família, tal. Não que o professor ele não tenha isso. Mas aí eu conversei com o meu patrão. É um cara muito inteligente, é um cara muito bacana, um cara que cresceu também do nada. Não tinha nada, né, melhor dizendo, porque ele cresceu, foi trabalhando muito. Aí ele, pô, cara, tu começa a ver aí. Aí eu comecei, ele me deu a liberdade de eu ter o acesso às movimentações da oficina. Esse teu patrão? Esse é meu patrão. O patrão que tu trabalhava pra ele. Eu trabalhava pra ele chegou, não, cara, começa a ver aí. Aí quando eu comecei a entender, pô, cara, de matemática eu entendo também. Aqui eu consigo um potencial não muito a curto maior prazo. do que sendo um professor, né? É porque o professor ele vai ter um teto. O funcionário público ele acaba tendo um teto, né? O empreendedorismo não, você... Quanto maior o seu esforço, maior a recompensa tem, né? Só leva-se um tempo, né? Mas não é rápido. Você tá entendendo? Não é rápido. E esse processo, às vezes, nem todo mundo tá disposto a cumprir esse tempo, né? Não, você tem que abdicar muita coisa. Você abre mão de muita coisa. Se você tiver num foco mesmo, se você tiver um desejo muito grande, e esse desejo que eu sempre acredito que seja digno, que faça a diferença na nossa sociedade, ele um dia se concretiza. Não adianta você querer algo que não vá trazer benefícios à sociedade. Acho que para mim é fundamental essa visão. E foi de onde quando eu comecei meu negócio, eu acabei aceitando. Aí eu fui, um dia eu cheguei no meu amigo, eu falei, cara, e aquela proposta tá de pé? Ele, quanto e para quando? Foi bem... mudou minha vida daí. Dá pra dizer o nome desse rapaz? Pra Rodrigo conhecer? Bessa. Rodrigo Bessa. É daqui do Ela trabalha hoje em dia, a gente tem uma parceria hoje em dia, A gente tem uma parceria numa oficina de bicicleta. Que realmente é bem difícil ter uma oportunidade dessa, né? Dessa forma que tu passou pra gente, né? Não, cara, ele mudou minha... Chegou pra tu, mano, tu... mano, É só tu querer, né? Só tu querer. Foi, não, a gente começamos a conversar e ele, pô, cara, eu tenho assim, não sei o que é que eu faço da vida, ele muito novo também. E a gente começou a ler, eu, não, tá doido, mano, não quero conversar com você não, mano, tá terminando a faculdade lá, tá doido, né? Você professor. Me dedicando, e na época eu tinha acabado de chegar de Recife, no evento que teve lá, você tá entendendo? Eu fui pela faculdade, de pagar uma taxazinha muito simbólica mesmo. Conheci Recife, vinha naquela... Pô, cara, vinha animado demais. E ele começou, pô, cara, aí passava uns dias, nós se encontrava e ele, mas e aí, mano? Aí ficava nessa mesmo. Aí ele, mano... E ele nunca... Detalhe que eu sempre achei incrível, com um tempo que depois que eu fui prestar atenção, ele nunca chegou assim, ei, mano, tem uma grana e tu tem o talento aí, vamos lá, nós lá. Não, essa aqui é contigo mesmo. Sem juros. É contigo, sem juros, paga quando puder. Rapaz. É difícil aí, Essa viu? aí, viu? Raro, cara, é raro, mas ele Raro paga mesmo. quando puder. Só que aí também você não deve pesar só isso, né? Parei, também você não deve só botar o dinheiro, eu tenho dinheiro e tenho... Tive que parar e pensar, ver os custos. Como eu tinha a oportunidade de estar dentro de uma oficina trabalhando também, comecei a ver direitinho, pô, cara, o que é necessário aqui para uma porta dessa estar aberta? Ixi, tem um aluguel, né? Não tenho clientes. Construir uma carteira de clientes dá trabalho, muito. Então, comecei a ver. Cheguei numa tia minha, perguntei se ela poderia arcar com alguns meses de aluguel. Pedi ela 3 meses de aluguel, que eu acreditei que com 3 meses você já dava ter uma base, né? 1 ou 2 pessoas já lhe conhecendo e você já promovendo alguns serviços, né? Porque os primeiros dias, cara, quando eu abri, eu passava o dia lendo e assistindo um anime, mano. E os clientes, nada. Era raro. Só que nos primeiros dias também eu descobri onde é que era falho no mercado. Tinha um mercado que era falho que não era atendido. 6 horas às 10, 11, meia-noite, não tinha ninguém funcionando. E tu foi nessa... Cara, eu abria 8 da manhã. Aí tu focou nesse horário. 8 da manhã, vinha gente de tudo que era canto. No Mudubinho os caras vinham, ei, mas pode ir lá no Candidazinho, lá na rua da Feira do Candidazinho, tem um cara lá aberto. Os caras chegavam,
eita, mas tu tá aberto mesmo, bem que falar. Aí pronto, isso se propagou. Isso... Aí, tipo, nesse horário, né? Esse horário que tu disse que não tinha ninguém aberto. Geralmente é uma coisa muito simples que a moto quebra, né? Tipo um cabo de embreagem, um cabo de acelerador, uma corrente quebra. Pneu furado. Pneu furado. Então é coisa básica que você resolve rápido. Você se resolve, o cliente sai do prego para ir no outro dia poder trabalhar. E o teu nome já vai... E já estava crescendo, o cliente já, pô, cara, faz uma revisão, fazendo, sabe? Você já começava a... Porque assim, ó, tem um serviço que eu faço dentro da oficina, que a gente faz lá, que é muito interessante, que foi de onde eu descobri muito novo. Antes de eu abrir a oficina, aí eu juntei as informações de aluguel, o que é que era necessário, falei com meu pai, falei com a minha mãe, perguntei se poderiam me ajudar. Como? Me dando o que comer. Eu tinha um teto, tinha o que comer. Minha mãe todo dia ajeitava minha merenda, ia deixar meu almoço. Isso tudo tem uns pesos, né? E eu fui aprender algumas coisas que eu não sabia, que eu vi que era cabível ter dentro. Borracharia. Quando o cliente ele tá com o pneu furado, ele não quer saber se ele faz o serviço com a oficina no outro bairro, com aquele camarada de 10 anos e tal. Ele vai procurar o primeiro canto. É a necessidade, né? A necessidade. Precisa. Só que na necessidade dele eu conseguia me mostrar a pessoa que eu estava querendo me tornar, que eu era, né? O serviço que eu poderia prestar a ele. Então foi dali que começou bastante coisa. Esse serviço eu consegui atender no horário da mais tarde da noite. Era um serviço que ele me trazia, eu não tinha custos com esse serviço, é muito baixo o custo, era muito trabalho mesmo. E ajudou muito, muito mesmo. Mas hoje em dia tu ainda tem borracharia? Tenho, não deixo de jeito nenhum borracharia, não deixo por nada, pelo mesmo motivo ainda. O cliente, quando ele está no prego, ele pode fazer o serviço dele com um mecânico excelente, cara, com uma oficina top. Mas ele no prego, ele vai olhar, aonde ele vê primeiro ele vai. Pede socorro primeiro que aparecer, né? Aí quando ele na minha avenida ali não se tem esse serviço. Às vezes o cliente passa e tal, só que quando ele está no prego ele para. Quando ele para eu tenho a oportunidade de mostrar o nosso trabalho a ele. E quando ele entra lá dentro, ele fica encantado. É a chance de conquistar o cliente. É uma chance, ele me deu toda uma oportunidade pela necessidade dele, você tá entendendo? E para mim isso é fundamental hoje em dia. É um dos princípios também para quem começa a trabalhar com a gente lá, é saber trabalhar com a borracharia. Lá tem algumas pessoas que já acabaram aprendendo profissões, começando pela borracharia. Lá na oficina a gente sempre dá a oportunidade, porque é um serviço muito fácil de se fazer. Identificou o problema, que é um pneu furado, retirou, fez o reparo e colocou no local. Você tem um conhecimento mais aprofundado, mas isso você acaba tendo intimidade com a oficina, acaba tendo intimidade com a organização, você acaba tendo um padrão de trabalho, você tem a oportunidade de aprender, porque você vai estar ali envolvido. E todos os que trabalham com a gente, que já trabalharam, sempre tiveram esse processo lá na oficina, sempre. E não deixo a borracharia, não. Eu acho incrível a borracharia. Como se fosse uma base, né? É a base. É uma A base. base da mecânica é o pneu furado. Quando eu fui abrir a oficina, os caras falavam assim, pô, cara, tu é doido, mano? É mecânico, mano. É borracheiro, não. É como se Preconceito, né? Como se fosse um preconceito. Muitos mecânicos dizem isso aí, cara. Ei, mano, tá doido, não arrebenta pneu não, mano. Não bota um pneu não. E geralmente a galera de mecânica não mexe com borracharia mesmo. Não mexe. Os caras não querem mexer. Não quer, né? Não quer, mas é porque não entende o contexto, né? Não entende a oportunidade. A oportunidade de entrar no... Olha, essa é a porta de entrada, né? Por causa de conhecer, né? A porta de entrada. Aí, Zé, E me esse tempo levantou. que tu passou trabalhando à noite, qual foi o período? No Um ano. início, 1 ano e pouco. aí uma hora tu disse, mas tô cansado. Não, ainda fiquei, aí mudei de ponto, fui para um ponto maior, e de lá ia 8, 9 da noite, 8, 9 da noite. Ainda tava longe ainda de conquistar, tava na pegada. Tinha muita hora pra trabalhar ainda. Um ano eu entendi, eu parava, olhava, pô, cara, não tinha essa prateleira não. Já Não tem. tinha o que tinha aí não. Já tava me mantendo, já conseguia ter algo. Não tinha nada, mano. Não tinha nada. Quando eu comecei era nada, o valor era pouco, deu para comprar umas ferramentas, comprei uns óleos, uns cabos, muito básico.
Só que de uma coisa a outra, com dedicação, eu, pô, cara, aqui começava a ver, eu, eita, mano, é por aqui mesmo. Tá dando certo, né? É por aqui mesmo. Aí só eu não conseguia mais arrastar tão tarde, pois o dia já era bem corrido. No começo não. Durante o dia eu passava mais de boa, passava o dia descansando. As portas estavam abertas. Poderia não ter nenhum serviço, mas a porta estava aberta. Se o cara fosse lá, ele me encontrava. Se ele não me encontrasse, eu estava atrás de alguma peça. Eu estava tentando resolver alguma coisa lá para a oficina. Aos domingos estava trabalhando. Só tinha um período que eu não trabalhava, que era as quarta-feiras de manhã. Que era o período que eu tirava para poder fazer compra. Pronto. Aos domingos de 8 da manhã, 7 da noite, 8 da noite, estava funcionando. Estava funcionando. Não tinha... nos domingos também é muito difícil achar uma borracharia e uma oficina. Difícil aberto, muito difícil. É muito difícil. Para dizer que eu não conheço, eu conheço uma lá na perto do Castelão. De domingo não quer abrir não. Tem, o cara lá é... Alberto Craveiro. E o cara lá passo lá, o cara tá aberto, viu? De tarde, viu? Umas horas na madrugada também ele vai. Ele vai ter umas horas da noite também. Pra dizer que eu não conheço ninguém que trabalhe com moto nesse horário, é lá. Eu já ouvi informação que 3 da manhã aquele cara tá aberto. E esse cara ali, viu, mano? É muito interessante, mano. O negócio desse aí, ele tá fazendo a hora dele valer muito, mano. Ele tá tendo um negócio com mais horas trabalhadas, mano. Ele... Não sei como é a administração dele, não sei como é a pegada dele, mas é interessante o negócio que ele tem, a disposição que ele tem, que não é pra muitos não. É raro, muito raro. Diferenciado, né? É diferenciado. E acaba se tornando referência, né, mano? Eu nem uso moto, né? Mas eu sei, se o cara chegar aí, mas onde é que tem uma oficina perto? Macho, pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir lá. Né? Tanto, falou até do domingo, até eu falei contigo uma vez de domingo, não sei se tu lembra, o cabo da embreagem tá quebrado. Lembro. Aí eu ia trabalhar precisando da moto, aí falei contigo, o cabo da minha embreagem quebrou e agora? Não, mas pode ir lá que eu troco. Falei, não, daqui um pedacinho só resolvendo as coisas, vou estar passando e tal. Abriu lá e só pra trocar o meu cabo. É porque, cara, é o funcionar, né? Você tá entendendo? Tem clientes que a gente dá uma dedicação a mais, você tá entendendo? É o amor ao trabalho, a dedicação, é a proporção que isso se propaga também. Você tá movimentando o universo, né, mano? O universo ele lhe traz tudo um... É aquela coisa, é um diferencial que tu fez, que pelo menos pra mim, fez você me conquistar como cliente. Cara, a gente que não mexe com a nossa dignidade, né? A gente sempre se esforça para atender o cliente, você tá entendendo? A gente sempre se esforça mesmo ao máximo mesmo. E é um reconhecimento, pelo menos eu tive, né? Tipo, acho que o cara, no domingo, quase todas as oficinas fechadas, o cara me serviu naquele momento, né? Que ele podia estar em casa com a família dele, fazendo qualquer outra coisa, mas ele tirou aquele momento para me servir, para me ajudar. E realmente pra mim foi importante, entendeu? Com certeza você me ganhou como cliente. Cara, eu acredito no universo, tá entendendo? Eu lhe ganhei como um cliente, eu lhe ganhei como um amigo, eu deixei as portas abertas. É uma sensação de você nunca ficar no prego. Você tá entendendo? Tanto que eu acredito que eu sou um cara muito sortudo. Muitas vezes quando eu estou no prego, eu dou uma olhada pro lado, opa, a porta já se abriu. Mas aí você tem que saber abrir as portas para os outros também, né? É uma troca de favores, né? É uma troca equivalente. Não, né? É uma troca equivalente. Você oferece aquilo tudo que você dá, né? Para mim, eu vejo muito esse lado, você tá entendendo? Eu gosto de ser prestativo, pois o universo nunca me nega. Ele nunca me nega, sempre tem uma pessoa prestativa ali. É a lei do retorno, né? É a lei do retorno, ela é interessante, é muito massa. E no caso, tu começou a tua oficina praticamente há 10 anos atrás, mas tu sempre foi daqui da capital, morou no interior, conta um pouquinho aí da tua juventude aí pra gente. Sempre fui na capital, nasci na capital, sou de Fortaleza, cresci num bairro, tenho hoje em dia 33 anos, tem 27 anos que eu tô naquele bairro. 27 anos, é um prazer grande você ser reconhecido no seu bairro, você ter pessoas que viram você um garoto, viu todo o seu processo de vida, lhe respeitam, é massa. É interessante você ver aquele cara que era mais velho, trabalhador, hoje em dia ele já está um senhor, você tem um carinho do bairro e eu amo minha cidade, amo o meu bairro, eu gosto de fazer a diferença no meu bairro. Não tem valor, isso é um valor que o dinheiro não paga. Você vê que tem garotos, caras trabalhando para você, que é daquele bairro, que você está gerando valores no seu bairro. Isso é muito importante, né? Porque sem palavras.
tipo, tirar exemplo, nós aqui, né? Eu, você, o Bruno, que tem empresa. Muita gente que trabalha com a gente hoje é do bairro, entendeu? Não precisa vir de outro bairro, pegar um transporte, vir, não sei o quê. E isso é muito bom pra gente que tem empresa, porque o funcionário se sente mais perto de casa, não precisa pegar um transporte, não precisa se locomover. E gera renda pro próprio bairro, né? O dinheiro fica rodando no bairro mesmo. Tu hoje tem a oficina ali, tu tem quantos mecânicos lá? Chegar lá, eu vou ser atendido. Então, Ixi, é muito, como não sabe nem. são 10 o total, são 10 funcionários Tá com a minha esposa, tá com a minha cabendo esposa mais 10. na mão não, tá mais cabendo na mão não. Vai ficar pequeno ali, tu sabe, né? Se Cara, não tiver, já. esse ano a gente tá com um projeto bem interessante para revolucionar a oficina mesmo. Esse ano, se Deus quiser, o Tá aniversário. pequeno ali, viu? Tá pequeno, tá muito pequeno. Hoje mesmo de manhã, o meu funcionário lá, o meu colaborador lá, o Glaubson, ele chegou pra mim e falou assim: pô, cara, faz um vídeo aí, cara, bota aí nas redes sociais, tal. Aí eu fico assim pra ele: pô, cara, eu entendo o poder que a rede social é, eu entendo que é incrível, você tá entendendo, que atende uma demanda, só que eu tenho um outro problema. Tem um pé atrás com rede social. Não tenho pé atrás com rede social, não. Eu não sou um cara eu sou um cara discreto. Mas assim, o que acontece? Como é que eu vou ter uma procura maior se eu não vou poder atender? É um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Porque a minha demanda hoje em dia, eu cheguei lá, tinha 3 clientes lá, mano. Hoje, né? 3 clientes, o celular tocando direto. Travado. Cheguei atrasado aqui. Você tá entendendo? Tenho que buscar moto de cliente, mas você tem que dar uma satisfação. Aí isso sem ter redes sociais. Minhas redes sociais eram muito simbólicas mesmo ali, muito pouquinho mesmo. E aí eu fico assim, pô, cara, eu vou oferecer. Aí tem dias que eu passo muito tempo dando satisfação ao cliente, o motivo porque eu não posso atender ele. E eu não gosto de descumprir os compromissos. Pô, cara, eu vou entregar sua moto, tal dia, tal horário. Eu faço de tudo, só se eu tiver um imprevisto muito grande para não poder cumprir aquilo. Canso de dizer um não ao cliente para não fazer feio com nenhum. Pô, cara, já assumi um compromisso com um, porque eu vou tentar assumir com 2, 3, 4 e deixar todos na mão? Isso sempre pesou para mim. Isso sempre pesou. Tu tá tendo a responsabilidade com o cliente, né? É uma clara... Não adianta pegar 3, 4, 5 serviços, começar todos e não concluir nenhum. Não vai me levar a quê? Não vai levar nada. E hoje em dia que eu vejo que isso deve se acontecer mesmo. É tanto que a gente está trabalhando, a minha esposa tem me ajudado muito, como sempre, que a gente quer revolucionar a oficina esse ano. Fazer mais algo muito diferente, promover algo que eu possa chegar a esse ponto de olhar assim, pô, cara, vamos aqui patrocinar, que a gente tem capacidade de atender esses clientes. A gente tem uma capacidade muito grande. E a oficina hoje em dia, ela faz uns serviços, porque eu gosto de dizer que minha oficina ela é muito completa. Meu cliente ele me procura para motos de baixas e médias cilindradas, eu só digo a ele assim, ó, cara, eu só não trabalho aqui com pintura. Então você chegar lá uma cilindrada maior do que... Não trabalho. Eu trabalho com motos de baixas e médias cilindradas. Então não... média de 350 para baixo. 300, 250, essas motos a gente trabalha com prazer, dedicação e conhecimento. E produtividade, cara. Quando você entende que você tem que ter uma oficina, que ela deve ser produtiva, que ela tem que lhe gerar lucro, um retorno para você honrar os seus compromissos com seus colaboradores, com seus fornecedores, com o crescimento, com a sua pessoa que não pode se deixar, com a sua família, cara, você tem que pesar. Tinha um período que eu pegava bastante motos de o que vinha, cara, eu pegava moto grande e tal, serviço. Acabei me tornando muito referência em parte elétrica. A gente é uma referência mesmo. O pessoal procura muito mesmo esse serviço lá na oficina. É tanto que agora de manhã eu postei até um videozinho lá de uma moto parte elétrica. Todo dia tem uma moto de serviços elétricos.
Aí então eu acabei me dedicando a isso, porque eu consigo ter um estoque que atende, eu consigo uma moto que ela me entre e ela saia com prazo. Com outras motos maiores, você já leva-se uma demanda, já exige um tempo maior que a moto fique parada. Peça mais difícil. Peças mais difíceis, um custo mais alto, não consigo manter no estoque. Aí você tem que selecionar o seu mercado, você tem que ter um foco. Você tem que ter um foco. Aí eu olhei, eu entendi, eu gosto de trabalhar com motos de baixas e médias cilindradas. Eu consigo atender, eu consigo fazer um excelente trabalho. Então tu entendeu o teu público. Eu entendi o que é que eu queria, eu selecionei o meu público aqui, cara, tá aqui, eu entendo isso. E outra coisa, eu consigo ser claro com ele. Eu pego uma moto aqui, uma moto de alta cilindrada, aí eu vou ali dar um jeitinho e tal. Eu não estou sendo claro com o cliente, eu não quero isso. Eu quero assim, cara, que é cabível a isso, sua moto está precisando disso, pode se colocar, que vai ficar garantido. Eu entendo aquilo ali, eu consigo dar uma garantia sobre aquele serviço, sobre aquela peça. E isso, cada dia que se passa mais, vai fortalecendo essa ideia, vai mais fortalecendo. Não se deixa falhar. E eu acho que quando o cliente busca uma oficina, ele quer isso, né? Ele quer essa responsabilidade, esse compromisso. E acima de tudo, uma confiança, né? Eu já fui teu cliente, né? Quando eu tinha moto, eu fui teu cliente. Aí eu perguntei o Saraiva, ei, macho, indica uma borracharia, não, uma oficina. Mas pode ir no Antônio José, sem medo, você pode fechar os olhos e entregar sua moto a ele. Aí eu fui, né? Minha moto não era velha, minha moto era até nova ainda. Aí mandei, fez uma revisão. Macho, quando tu me mandou as fotos da moto desmontada, lavando, eu digo, macho, eu nunca recebi esse atendimento aqui não. Já tinha moto muito tempo e já tinha passado em várias oficinas e ninguém tinha feito esse serviço. Tipo, mandar, ei Natan, macho, essa peça aqui é bom trocar por causa disso e disso. Lavou a moto, tirou todas as peças, o chassi, a moto ficou nova de novo, entendeu? Então é um diferencial muito grande seu. Não sei se já disseram isso, mas esse serviço que você presta lá é muito bom. Não sei se o Bruno já fez revisão contigo, não sei se você já fez. Já fez. Uma broizinha verde. Já fez. E é muito difícil você pegar um profissional desse jeito, que lhe atenda desse jeito, né? Porque geralmente as oficinas você chega lá e eu quero uma revisão. Beleza, uma revisão aqui eu duro tipo meio dia, uma revisão. É rápido uma revisão, né? Os caras dizem que é rápido, né? Porque passa uma graxa no seu que tirou ali, vai-se embora. Depende de como é feito também, né? Pronto. E quando eu deixei a moto lá e disse, macho, ó, sabe, entrega a tua moto de noite. Tipo, de noite é que eu digo 6 horas, entendeu? 5 horas, eu disse, não tem problema entregando deixando de manhã. Se entregar do meio-dia, fica para outro dia. Não consigo entregar, no meu processo não consigo entregar. O que eu procuro ver na moto do cliente é o que o cliente não entende. Eu gosto de ter o diálogo com o cliente. Foi de onde eu também aprendi que eu devo trabalhar só com moto Y e X. Eu tenho um diálogo ali com ele, procuro ver na moto dele o que ele não vê. Mas quem anda todo dia é o cliente. Então isso me exige um tempo. Eu não consigo te entregar uma moto, um serviço, em meio-dia, se for fazer um processo todo. A nossa oficina, é que eu até disse, a gente só não trabalha com pintura. Tem até um lava-jato. Tem um lava-jato lá dentro, com um dique. Foi uma das primeiras oficinas da região a ter um serviço de limpeza. E nossa limpeza não é aquela moto desmontada, tá, não. É levado o chassi junto com o motor para lavar. A roda é lavada separadamente, todos os itens. O tanque que nunca é lavado por baixo. Não saímos sem deixar nenhuma peça dessa sem lavar. Quando termina, montada, é feito todo um acabamento, feito uma vistoria na moto, para a gente poder entregar ao cliente. Tem todo um detalhamento, né? Tem um processo do momento que o cliente chega até o momento que a moto tem que sair. Processos sempre se existiram e todas as empresas que fazem um processo, elas só tendem a ganhar. Quando o cliente chega, ele preenche um cadastrozinho, deixa um formulário, tudo bem direitinho com as informações. A gente anda na moto do cliente, procura identificar as falhas, faz uma análise prévia, aí começamos a trabalhar, desmontar. Quando fazemos o orçamento, o cliente ele não tem surpresa quando chega lá não, para pegar sua moto não. Não tem um negócio do cliente, vixe, não. Lá desmontamos a moto, fazemos o orçamento, enviamos para o cliente por PDF, entra tudo dentro do sistema, é passado para o cliente.
Se o cliente não atender, não responder o WhatsApp, a moto dele fica sem montar. Tem que ter a aprovação dele. Tem que ter a aprovação dele. Tanto se pode fazer ou se não pode. Eu não sei como é que está a sua condição, não sei como é que está a condição do outro cliente. Eu não posso chegar lá, cara, o teu orçamento deu tanto aqui, é o cara, pô, Tá feito tá já. feito. E aí, fico como? Tá, Como é que eu vou pagar? Já teve situação, o cliente olha para si, pô, cara, eu preciso da minha moto para amanhã, tá, tu me entrega? Eu entrego, beleza. Mas se você atender o telefone, o WhatsApp, beleza. Não, pode mandar, tal, tá. Meio-dia, tá mandando um orçamento pro cara, nada. 1 e pouco ligamos, nada. 3 e pouco ligamos, nada. Nunca esse cara manda mensagem de novo, nada. 6 horas da noite. Ei, pessoal, vamos embora, tchau. 7 horas o cara tava me ligando doido. Ei, mas minha moto, não sei o quê. Ei, mal, te avisei um bocado de vez, tá aqui, tua moto tá desse jeito. Fui lá nas câmeras, peguei o videozinho nas câmeras e mostrei, ó, tá aqui o vídeo aqui do atual agora, ó, de lá, como é que tua moto tá. Não, o cara não apareceu não. Eu lhe avisei. Pronto. Aí, não, beleza, tá, conseguimos dar um jeito lá pra ele, foi trabalhar, você tá entendendo, emprestei uma moto a ele. Mas se resolveu. Isso é um caso perdido, mas tomou como aprendizado. Mostramos ao cliente que a gente... Eu também não ia montar sem nada, se a moto dele estava precisando. E o detalhe, quando ele deu notícia, ele autorizou tudo. Ele falou assim, pô, o cara poderia ter feito. Mas eu tinha que ter autorização, né? Tem que ter autorização. Eu gosto quando... que tem feito o serviço e não aprova. Eu gosto quando o cliente ele vê, às vezes eu mando o orçamento pro cliente, aí o cliente, não, mas pode fazer. Aí eu, não, cara, dá uma olhadinha aí. Olha aí direitinho. Aí o cara, não, mas pode fazer lá, eu confio. Não, cara, dá uma olhada. Fica bom, cara. Fica bom você olhar ali, você analisar. Se tiver dúvida, pergunte. Porque é interessante o cliente saber aonde ele está investindo, o que ele está investindo. E você ter um diálogo com o seu cliente, eu estou entendendo ele melhor. Às vezes, muitas vezes, a gente não percebeu um detalhe. É que nem eu até digo para os meninos lá, aquele pac-pac, toque-toque, que o cliente que sabe. Aí... eu mando orçamento para ele, aí, cara, você viu aquela questão, tal, aí eu pego aquela informação, o Bruno lá, né, tá passando a questão, que tá fazendo assim, um pac-paczinho, não, pode deixar, foi isso aqui a gente já resolvemos, a gente já sabe o que é. E dificilmente o cliente ele vai fazer aquela manutenção preventiva. Pode até acontecer, mas geralmente o cliente só vai quando já tá... Não. De quebrado para lá, né? É uma cultura que a oficina deve se ter aos clientes. É uma cultura que eu aprendi. Nossos clientes, a gente procura sempre orientar eles, entendeu? A gente procura eles ter uma moto que seja segura. Tanto para ele, para os terceiros. Porque o trânsito sempre exige os terceiros, né? Lá na oficina a gente não vende coisas que a gente não acredita. Manetezinhas legais, aquelas manetezinhas bonitinhas tal, mas que às vezes não é favorável a ter um bom freio, um desgaste de embreagem, que não vai lhe proporcionar uma segurança. Como alguns componentes que também a gente não acredita que se torne seguro. Só que nisso você acaba o cliente lhe entendendo e você entendendo o cliente e acaba se tendo uma segurança ali. O cliente ele já procura a oficina várias vezes, num período, a gente orienta ele, a gente avisa ele. Cara, tua moto está precisando de uma revisão, fazemos a revisão, você está entendendo? Sua moto você tem que passar a usar tal tipo de óleo, você vai ganhar bem mais, as pastilhas de freio estão se desgastando devido a isso e aquilo. O cliente, ele vai, aí quando você, por exemplo, eu lhe passo isso para sua moto, aí você é amigo do Natan. Aí tu chega assim, pô, cara, o cara ali da oficina, ele me deu instruções assim, 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 porque todo mundo conversa. Quando tu vai contar, aí ele já chega lá, ele já chega entendendo um pouco como a oficina trabalha. E de lá ele acaba aprendendo, porque o motoqueiro, o motociclista, ele acaba comprando a moto, ele só sabe que tem que se colocar gasolina. E eu não acredito que ele precisa saber usar uma moto, consertar uma moto. Ele precisa saber procurar uma oficina. E se você tem uma oficina que está lhe proporcionando uma garantia, se está lhe proporcionando uma segurança, ele se sente aconchegado, ele chega a confiar. Então, tipo uma instrução, né? Eu chego lá e recebo uma instrução. Ei, macho, o certo é que para tu ter uma segurança, para tu andar, tu troca o óleo em tanto dia, revisão, tanto dia, kit de tração. Então é tipo como se fosse uma instrução mesmo, que
o cliente se sentir mais seguro e fazer, né? E isso gera uma volta do cliente mais na tua oficina, entendeu? Tem toda uma orientação, né? Às vezes o cliente vai para fazer um serviço, aí tem uma outra peça com problema, mas às vezes você, cliente, não observa. Aí tem um profissional que chega e, mano, vamos fazer logo isso antes que aconteça tal problema, né? A gente tem lá tem uma característica bem interessante, são duas características bem bacanas. Esses dias eu estava fazendo um levantamento, de 10 clientes, 9 deixam a moto e vai-se embora. Não fica. Quer nem conversa, mano. Se não mandar buscar em casa e deixar e levar a maquinazinha, feio. Nem vejo o cara. Fica com ela aí. Isso é um poder muito grande que a gente conquistou ao longo de 10 anos. Confiança, graças a Deus. E tem muitos clientes que ele procura a gente só para mandar uma olhadinha como é que a moto tá. Ele já entendeu que a gente só quer vender o que é necessário a ele. Tem cliente que chega lá, não, o cara tá precisando, a gente dá uma volta, vê a moto, não, o cara tá bacana, não tá no período de revisão. Ele se sente confiante a procurar a oficina várias e várias vezes. E esse processo de construção de confiança, ele é demorado, né? Meu ele é amigo, demorado, né? São 10 anos trabalhando. E muito pneu remendado, né, Zé? Muito pneu remendado, muito mesmo. Cara, é muito. Serviços elétricos. Tem um serviço que a gente faz muito lá na oficina que é interessante. Eu tenho hoje em dia um público, uns clientes que são donos de oficina. Então ele leva outro serviço dele para as oficinas nos procuram. Terceiriza o serviço deles, né? Terceirizam os serviços deles. Quando bem no começo e eu trabalhando na mecânica, como que começou o serviço de terceirização? Eu acabei me dedicando muito a partes elétricas da moto. Eu vi que era um mercado que era desassistido. Porque geralmente a galera se profissionaliza mais no motor, revisão, né? E a parte elétrica ela é meio um pouco falha mesmo nas oficinas. É algo que exige muito raciocínio. Detalhe bem maior. Você né? tem que ver algo onde os outros não estão vendo. Não é uma peça que você vê ali, daqui está com desgaste, você pega um paquímetro médio. São coisas que é totalmente fora da rotina. E o que é que acontece também? As motos, né, elas vinham muito mecânica. Era elétrica, era para uma buzina, para um farol. E começou a entrar sistemas de injeção eletrônica, partes elétricas, e as pessoas não queriam se dedicar a isso. Vinha naquela pegada que nem você falou, de motor. É o sonho de todo garoto, mas fazer um motor de uma moto, mano. Cara, é emoção. Para ser mecânico tem que fazer um motor. Pronto, só que quando eu fui para uma oficina, deixa eu ver aqui, como começou a minha história na oficina, foi assim, eu era costureiro, mano. Me deram um emprego de costureiro e me dediquei por muito tempo, mano. Trabalhei uns 4 anos de costureiro. Foi mecânico, costureiro e professor. Vendedor. E vendedor. Fiz várias coisinhas na vida. Trabalhei foi vendedor um dia? Trabalhei descarregando até carreta, mano, já na minha vida, mano. Trabalhei descarregando carreta. Não era por necessidade, é porque eu gostava de trabalhar, eu gostava. Cedo eu tive o poder de conhecer o dinheiro. Você tá entendendo? Eu tive um convívio com dinheiro, meus pais não tinham condições, né? E eu gostava de ter minhas coisas. Roubar não tive coragem. Tomar nada dos outros não tive, mas trabalhar com o pai. Trabalhar, né? Partia pra cima mesmo. Aí eu era costureiro, fiz vestibular, entrei na faculdade ali de costureiro. Só que chegou a um ponto que cara, até eu me formar eu tenho que fazer alguma outra coisa. E na confecção tinha aprendido todas as máquinas, costurava bem, ganhava um bom salário, ganhava um salário melhor do que umas pessoas e outras dentro da empresa. Me dedicava muito mesmo. Tinha algumas liberdades que outras pessoas não tinham dentro da empresa. Me ajudou também muito. Minha patroa, cara, excelente. Tive um bom convívio com ela. Só que chegou um momento que eu cheguei para ela e falei, eu não estou mais me sentindo bem aqui. Eu não estou mais a fim de fazer o que eu estou fazendo. Como a gente pode fazer um acordo? Ela ficou espantada e perguntou por quê. Eu expliquei, não, eu não estou me sentindo bem, só não... Quero algo mais, né? Eu também não quero aqui também para lhe atrasar. Estou sendo claro com você. E é um negócio bem complicado, porque assim, você conseguiu fazer isso, mas como a gente tem empresa, tem muito cara que faz isso, entendeu? Macho, tá desmotivado e o cara não chega e diz, macho, eu não estou me sentindo bem, vamos fazer um negócio aqui.
Não faz, mas aí fica avacalhando o negócio do cara, aí fica fazendo besteira dentro da empresa. Essa sinceridade é muito essa difícil. sinceridade que você teve com a sua patroa aí é muito difícil de alguém ter. É muito difícil. Geralmente a galera avacalha a empresa e a empresa pega e coloca você pra fora. Acaba botando pra fora. Cheguei pra ela, falei pra quando ela pudesse, tava avisando a ela, mas também daquele momento eu não ia deixar ela na mão, você tá entendendo? E ela ficou Vou ali. continuar trabalhando aqui da forma que eu trabalho bem, mas o meu projeto não é continuar. Isso mesmo. Pelo menos teve a sinceridade, né? Ela entendeu, aí chegou, ela se preparou financeiramente, aí chegou pra mim e falou, Antônio, a gente pode fazer um acordo, você tá entendendo? Tá aqui, eu não, de boa, o que você disser aí também. Fizemos um acordo e tal, e ainda fiquei trabalhando lá. Eu falei, posso ficar trabalhando até eu conseguir um emprego? Ela pode. E isso eu sempre me dedicando, mesmo eu não estando mais afim, eu não produzia menos não. Me dedicando muito, muito, muito mesmo. Não faltava, fazia hora extra, os domingos eu ia trabalhar. Aí eu, caramba, doido, aí liguei um dia pra oficina que eu trabalhava, mano, pra eu fazer serviço, mano. Atrás de uma peça, não sei o que, aí o cara lá, o Edivaldo. Macho, eu tô embarreirado aqui, cara, então eu não consigo te entregar isso, aquilo, outro. Tô precisando de um cara pra trabalhar como motoqueiro e aqui do estoque. Aí eu? Voluntário. Porque o que eu fiquei, depois com o tempo que eu fui entender o que dentro da confecção eu não estava tão bem, não estava gostando, é porque eu estava preso ali, estava ali dentro. Eu não estava, todo dia eu tinha os contatos com as mesmas pessoas. E coisa nova, Eu diferente. queria aquele contato de todo dia um cliente novo, ou aquela parada, algo novo tá saindo. E quando ele me disse que precisava de um motoqueiro, um cara para ajudar ele dentro do estoque, aí É agora. no outro dia, cedo da manhã, eu tava na porta dele. Ele não botou fé. Cheguei lá cedinho, eu, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu, bom dia. Ele, e aí, Tony Zé tal? Aí o cara, e o negócio do emprego aí, como é que é? Aí ele, não, cara, tô precisando de um cara que saiba trocar um óleo, aprendo muito fácil. Seja motoqueiro, tem uma habilitação. Sabe trabalhar com estoque, sou muito zeloso. Aí ele, não, cara, aí só que ele entendia a minha condição. Eu não trabalhava aos sábados. Na época o salário mínimo era em torno de 600 e pouco, eu ganhava mais do que o salário mínimo e não trabalhava aos sábados. Ele só podia me pagar um salário mínimo para descontar na carteira e trabalhar aos sábados. Eu tá feito. Trabalhar mais, ganhando menos. Mais dia. Porque lá eu sabia que ele pagaria aquilo ali para aquele início. Eu sabia o cara que ele era. Você tem empatia pelas outras pessoas. E eu sabia que se eu me dedicasse ele ia retribuir financeiramente. Era só uma questão de tempo e uma questão de interesse. Aí ele, não, cara, mas tua condição, não vou pagar assim. Aí eu, dá certo. Não se preocupe com isso. Tá fechado o negócio? Aí ele tá. Eu, pois beleza, amanhã eu tô aqui. Hoje eu só vou trabalhar na patroa e despedir de lá. Aí ele, sério mesmo? Meu amigo, por mim tá fechado. Só vou, já fiz acordo com ela, fui assim, assim, assim. Expliquei ele a situação. Quando eu expliquei essa situação a ele, ele também já se agradou. Ele conheceu um pouco mais do meu caráter. Procurei um amigo. Aí, para poder me orientar como mecânica também, já que eu tinha um interesse, porque eu sempre gostei de ferramentas. Gostei muito de ferramentas, sempre tive um apreço muito grande por ferramentas. Trabalhei muito novo com meu pai também, sempre envolvido em construções, ferramentas. Muito novo aprendi a usar uma furadeira, garotinho usava uma furadeira. Fui lá, trabalhei com ela, me despedi e no outro dia estava lá cedo. Meu irmão ficou doido, meu irmão. Mas como é que tá saindo de um canto pra trabalhar mais e ganhar menos, mano? Tu é doido, mano? Aí eu, não, você é louco, mano, lá é Rochedo, na oficina, os caras lá são 10 anos, tal, aquela questão empolgado, garotão. Ainda tem essa oficina até hoje? Tem. Qual é o nome da oficina? Nordeste Motos, João 23, o cara é fera. Nordeste Motos. Nordeste Motos, o cara é fera, o cara no João 23 é grande, ele é um cara 10 anos, um cara de Deus mesmo. É um ser humano que vale muito a pena se conhecer. É incrível ele. Aí quando eu fui pra oficina eu comecei a entender. Dava o talento lá dentro, agilizava. Quando ele mandava fazer umas coisas eu ia e voltava nas carreiras. Porque eu queria estar dentro da oficina. Enquanto os camaradas iam, passavam num canto, passavam no outro. Eu não queria estar era lá, mano. Eu larguei uma condição para aprender. Eu não queria saber se isso, aquilo, se eu ia demorar não. Eu chegava nos cantos. Adiantava com tudo e todos, procurava fazer parcerias. O camarada dava das entregas, quando já via a gente, já abria um sorriso, eu abria um sorriso para ele, já atendia bem, agilizava, voltava cedo para a oficina.
Porque eu queria estar dentro da oficina. E comecei a entender que os caras dentro da oficina tinham dificuldade com alguns serviços. Aí eu, o cara ali... Na oficina lá ele vendia muito pneu e câmara de ar. Pagava com uma borracharia próximo trocar. Aí eu olhei pra ele um dia, mano, posso tentar esse negócio aí? Ele, pode. Falei, beleza. Fui lá, rasguei umas câmaras de ar, botei uns 2 pneus a perder. Mas com o tempo, tava fazendo serviço pra ele. E ele muito contente. Fui entendendo, fui pegando mais intimidade. Ele chegou um momento, ele, não, Antônio, tá aqui uma bancada pra ti, ó. Bancada, ferramentas. E bora nós trabalhar, né? No primeiro mês eu já tava ganhando mais do que eu prometido. É porque tu foi atrás, né? Fui atrás, nunca deixei. Né? Chegava pra ele, mesmo eu tendo aula depois do trabalho. Esse tempo tu já tava na faculdade. Já tava na faculdade. Saía de lá e ia pra faculdade. Eu chegava pra ele assim, e aí, irmão, tem um que pra resolver? Ele, não tem assim, mas tu vai pra aula, não, mas vamos morrer aqui. Chegar lá, nós resolve. Passei muito pouco tempo trabalhando pros outros, mas passei só 2 anos trabalhando pros outros. Pouquíssimo tempo mesmo, só que aí foi 2 experiências bem interessantes. 1 ano com o Edivaldo da Nordeste e 1 ano com o Bergson da Motobox, que é um cara lá da Rua Barbosa. 2 pessoas diferentes, mas 2 bons homens, né? E 2 oficinas com 2 tipos diferentes mesmo, que olhei assim, cara, aqui aprendi pelos 2 lados. Como um cliente, como seguradoras, batida, uma prestava muito um tipo de serviço e a outra um outro pouco de serviço. Eu acho que foi da onde eu uni tudo e trouxe para minha pessoa. E identifiquei que os caras lá não tinham dificuldade de trabalhar com partes elétricas, queriam só fazer revisão, tinha um maluco lá que só queria trocar umas peças e outras, tinha um cara que só trabalhava com aro. E eu, esse negócio aqui não tá bacana não. A elétrica ninguém quer, mano. Ninguém quer. Alarme, ele vendia muito alarme, mano. Muito. Naquela época não tinha rastreador, tal, o alarme era lá em cima. Aí eu olhei pra ele assim, mano, paga um curso aí e tal. Aí ele, por quê? Eu, não, paga um curso aí que eu aprendo a botar esse serviço pra ti. Ele, sério mesmo? Eu saí, ele, não, mas pois a Positron fornece um técnico. Já que eu vendo muito, ela fornece. Aí demorou. O que é que falta aí? Aí não, vou marcar. Aí o cara foi lá na oficina, me ensinou a colocar. Pronto. Tomei gosto. Compreendi. Aí eu já tava empolgadão, tinha uma bancada, fazia uns serviços. Aí ele chegou na minha, ele, mano, vamos botar uma comissãozinha aí pra ti, né? Porque lá os caras trabalhavam lá, os caras ganhavam comissionado, mano. Uns tinham um salário fixo e mais comissões, outros eram somente comissões, outros eram pelo somente que fazia. Não... Tinha os seus acordos lá dentro, né? E me motivei mais ainda. Quando eu fui para outra oficina, lá eu tive outras oportunidades. Trabalhei com motor, fui aprender a trabalhar com desempenhos, fui aprender a trabalhar com rodas. Tinha um serviço de borracharia, eu que acabei levando para lá, que ele também levava a questão de pneus, remendos para uma borracharia. Quando eu fui trabalhar para minha pessoa, eu já estava levando um conhecimento bacana sobre partes elétricas. Aí eu fui, meu irmão, o que eu preciso me aperfeiçoar mais? Fui atrás de estudar mais sistemas elétricos. Aí eu fui estudar eletricidade básica, estudei até eletricidade predial, mano. Eletricidade. Fui estudar os aparelhos, fui estudar o multímetro a fundo e acabei agregando. E com o passar do tempo fui me dedicando e acabei aprendendo a fazer um serviço que é o rebobinamento de bobinas. Compreendi que o mercado ele fornece bobinas originais e bobinas paralelas, só que tem umas diferenças no material que se utiliza. E as paralelas nunca é uma palavra forte, mas a maioria das vezes elas dão um retorno e não atende à necessidade como se deve. Aprendi a construir esse produto porque eu vi que eu não necessitava diretamente daquele cliente. Eu necessitava que os donos de oficina me conhecessem e levassem aquele produto à minha pessoa. E aí eu fui tomando gosto, fui aprendendo mais, procurei me dedicar mais, fui estudar mais. E hoje em dia eu tenho um leque de clientes, de proprietários de oficina bem interessante. Fora de Fortaleza vem um pessoal bacana. Tem aquela região de Pacajus, Horizonte, Taitinga. O pessoal vem... Que é sobre essa questão de bobina, de rebobinar, de bobina, né? Rebobinar, né? A bobina mais longe que veio já vem do Ipu. Veio um cara, mandou do Ipu pra cá. Eu fiquei... Cara, Tô chegando longe, viu? Tô reconhecendo fiquei longe. contente. E isso sem propagandas, é muito do boca a boca.
porque eu acabo se dedicando muito tempo, você aprender uma técnica, porque tem toda uma técnica, você tem que conhecer os produtos, você tem que conhecer sobre as motos, você tem que saber o que você vai entregar. Rebobinei aqui e joguei para ali, não. Tem que ver se aquilo vai ter uma durabilidade, como aquele produto vai se comportar, o que é que vai me atender, o que é que eu posso fazer para melhorar um pouco mais. Essa bobina, Zé, é uma das peças mais caras da moto. Se eu for comprar, tipo, eu não quiser rebobinar, eu vou comprar uma original de novo. É uma das mais caras. Cara, ela é cara. Varia muito de moto para moto e tem moto que... Não tem. Pronto. Nas bobinas já faço para moto, qualquer moto. Moto, quadriciclo, qualquer um eu já faço. Isso já não tem aquela necessidade. Qual é a função da bobina? O que é que faz a bobina? Gerar energia. Um alternador de energia. Ele faz energia... quando o motor funciona, ele acaba criando um campo magnético e gera uma energia para recarregar a bateria, para manter os componentes funcionando e até mesmo para alimentar o farol. Então não tem como a moto funcionar sem bobina? Não tem como. É necessário uma bobina numa moto, é necessário. O desgaste de uma bateria, muitas e muitas vezes, são trocadas baterias sem ter a necessidade, ou então a bateria está ruim, mas o que está causando o desgaste da bateria em curto prazo é a bobina. Aí troca a bateria 2, 3, 4 vezes e a bobina tá lá com problema. Aí eu acabei entendendo esse mercado e hoje em dia eu sou muito contente com ele. Hoje em dia é um mercado que é bem bacana. Então, basicamente, a tua oficina é completa, só não tem pintura. Ainda, né? Ainda. Mas é ainda mesmo, viu? É ainda mesmo, eu sei que você vai conseguir fazer alguma coisa ainda. Não é cor muito longe não, tá perto. Eu vi uma coisa muito legal na tua oficina também, para quem não conhece a oficina do Zé. Tem lá um projeto lá de uma motinha, né? Uma motinha não, uma motona, né? Que a motinha que a gente fala a gente queria saber um pouco mais dessa customização de motos, né? Que falam. Lá foi uma brincadeira, cara, aquela moto. Eu ganhei o chassi com o motor de um colega e tava naquela empregada. Eu tinha conhecido um senhor na época que eu gosto muito, me ensinou muito, que é o seu Marcos. E ele sempre gostou de umas motos customizadas, da Harley, me apresentou muito sobre a Harley, fui gostar dessa pegada. Aí eu ganhei esse chassi e esse motor. Aí eu, cara, aqui dá pra fazer um projeto bacana. Não me custa nada, posso cortar o chassi e tal. E comecei. Cortei o chassi, o projeto levou quase 2 anos para ficar pronto, por causa que eu não deixava de atender meus clientes para estar fazendo uma situação dessa. Era um hobby, né, ali que tu tinha por fora. Era sem fins lucrativos, né? E no final acabei conseguindo um belo projeto. Já tive procura para se fazer em customização, mas eu não atendo esse segmento. Meu segmento é reparação mesmo nas motocicletas. O quanto o original, melhor pra gente. Não trabalhamos com preparação, trabalhamos com adaptações que não corram risco, adaptações que não vá estragar a moto. Procura trabalhar sempre dentro do original, né? Dentro do padrão. Tanto para o cliente como para a oficina. Porque quem ganha é o cliente quanto a oficina. Quando você foge do original, às vezes o cliente não compreende que está fora do original e que a probabilidade de retorno é lá em cima. E às vezes o cliente não quer entender isso. Se você está trabalhando nos padrões que a moto foi construída, a possibilidade, se você fizer um bom serviço, não tem retorno. O engenheiro passa anos e anos ali para desenvolver um motor, uma moto, e vai lá e simplesmente muda, pensa que é simples. Eu acho que esses 2 parafusos não prestam. Vou mudar, hein? Pois é, aí eu entendi muito bem essa questão, né? Então eu gosto muito de trabalhar nesse segmento. Com essa moto eu só tive um detalhe, que no final ela ficou um projeto muito bacana. Quem chega lá na oficina fica encantado, já ofereceram até uma grana boa nela. Só que eu não tenho interesse, ela ficou um complemento da oficina. E a oficina já chama um pouco a atenção por ela ser limpa. Virou uma paixão, se apaixonou por ela. Branca. Aí eu tinha uma moto, uma Suzuki, legalizada no meu nome. Aí já tem acho que 2 anos que eu comecei um projeto com ela e também não terminei ainda. E tá longe. Porque nessa que eu comecei, a documentação dela, depois que eu vi que ela ficou bacana, eu fui atrás de fazer, legalizar, para não ter problemas. Aí ela ficou inviável, a legalização dela. Só que na outra, já é bem prática. Aí eu, cara, então vou trabalhar uma para mim poder andar. Só que o tempo não permite. Não permite. O dia tá tendo poucas horas, né?
É por aí mesmo, não permite o tempo, você entendeu? E eu acabo, bem sinceramente, a oficina em si é uma paixão, é uma responsabilidade muito grande, é um compromisso que eu tenho com meus colaboradores e com meus clientes. Eu não posso deixar meu cliente na mão para estar tentando fazer uma moto só para gosto, entendeu? Se eu trabalhasse diretamente com as customização, até poderia, mas não. Quando tu montar a nova oficina, essa tua moto que tu tá lá vai dar um destaque muito grande, viu, na tua oficina nova. Vai, cara, eu pretendo com a outra, tá? Tem um rapaz que tá trabalhando comigo, o Alisson. Ele chegou lá de uma situação, ele não sabia o que era soldar, ele não entendia muito bem de cortes, de ferro e tal. E de um tempo pra cá a gente está trabalhando muito isso aí. Hoje em dia ele já é um belo soldador, já me construiu até uma bancada e fazendo alguns projetos, fez um suporte para pneu, porque lá que nem eu converso muito com eles, lá eles têm uma oportunidade muito grande de aprender uma profissão que não é fácil de ser substituída. É uma profissão que você é necessário no nosso mercado, se falta mecânico. E ele já estava até conversando uns dias atrás para a gente poder terminar esse projeto. Porque a minha pessoa mesmo, de estar lá diretamente com a mão na massa, está bem difícil. Já que você tem 10 funcionários trabalhando, 10 pessoas, você tem toda uma movimentação e uma responsabilidade muito grande. Tem uma gestão que precisa ser feita, né? Precisa ser feito, cara. É trabalhoso, não é difícil. É muito trabalhoso. Exige muito trabalho, muito desempenho mesmo. Gosto muito de dizer, eu adoro nadar. Eu gosto muito de nadar em alto mar. Cara, tem que respirar fundo. Tem que respirar fundo, olhar para o que você se quer e manter o foco. Manter o foco mesmo, pois senão acaba tomando proporções que não é coerente. E dele lá, né, a gente já estava até conversando para poder levantar essa outra moto, porque no outro projeto eu pretendo muito estar com essa moto já funcionando, todas as duas lá, bacana. E eu também estou no prazer de andar numa moto bacana, onde o cara chegar... Essa moto que está lá, que ela não tem a documentação legal, né? Já cheguei a dar umas voltas nela, fui para uns cantos onde eu parava, pô, o pessoal ficava encantado. O pessoal olhava, poxa, meu irmão, que moto bacana, eu parava no sinal, os caras pediam para tirar uma foto, botavam dinheiro, eu não, mano. E muita gente chegou lá e falou assim, mas ela funciona, ela anda. Eu, não anda mais. Por quê? Aí o cara, a documentação dela não é de... Não, mas tá doida, mas tá dizendo nada não. Eu não gosto de que ninguém enche meu saco, para não encher o saco de ninguém. É muito difícil, tá entendendo? Então ela tá lá parada, mas na outra eu pretendo muito fazer. O projeto, pode contar aí o que é, até onde vai? Não, cara, agora não. Segredo. Você tá entendendo aí? Cautela. É porque não é segredo, não é cautela, é questões de finalizar alguns detalhes. Não tem como eu lhe dizer algo se não tá 100% concreto isso ou aquilo, você tá entendendo? Não é algo que já tá. Mas que a gente, esse ano, vai estar revolucionando a oficina, a gente vai. Tá no processo de construção ainda. Já estamos no trabalho, você tá entendendo? Mas ainda faltam alguns detalhes. Faltam alguns detalhes mesmo, bem bacana mesmo. Show, massa. Mas vai continuar no bairro. Vou continuar no meu bairro, quero agregar muito valores ao meu bairro, muito. Daqui do bairro, aumentar os valores mais para a cidade mesmo. Tu falou que tem uma parceria com um bike agora, né? Tem. Agora em março fez um ano. Já? Fez um ano com uma parceria. Conserta ou vende bike ou conserta? Não, lá é o seguinte, eu comecei uma parceria que a oficina é a loja, né? A loja é minha e a oficina é para esse meu amigo. Ele vive no mundo de bike, eu também adoro andar de bike, amo andar de bike, já fiz algumas aventuras, mas ele é muito mais focado, ele se dedica muito mais lá na bike lá. E para minha pessoa é um segmento que está crescendo, que não dá para se deixar de passar. E eu tinha lá na minha porta de moto uma procura grande. Até eu levei minha bike uma vez. Pô, cara, Agregou, né? serviço, isso que outro. Aí eu, caramba, meu irmão, tô deixando passar mesmo isso aqui. Não, cara, não faço, não dá. Aí quando você é mesmo amigo, né? Não, cara, não, beleza, vamos aqui e tal, dava um jeito. Tinha ferramenta, tinha conhecimento. E essa questão de bicicleta teve uma época, foi febre, né? Até a gente mesmo começou a andar de bicicleta, né? Mas cara, é febre, cresce muito. Não, lá, ó, é tanto. Uns meses atrás, acho que 2 meses atrás, 3 meses atrás, eu tava fazendo um levantamento. A oficina de bicicleta era para ter tomado proporções bem maiores. Ela não tomou. Por quê? Quando eu comecei ela, eu tinha
essa oficina foi uma parceria, numa conversa. Eu tinha um interesse de ter uma oficina, tinha um interesse de ter um negócio paralelo, pois eu acredito muito que para você abrir um negócio, o dinheiro é a última coisa. Não adianta. Você olha assim, não, cara, o dinheiro, tal, preciso ter o dinheiro para começar um negócio. Não, o dinheiro é a última questão. Também acredito um pouco nisso, porque a gente mesmo, quando abriu pizzaria, pode-se dizer que a gente abriu com o mínimo possível, entendeu? É isso daí que Tipo, acontece. O financeiro mesmo. Se você não mesmo. tiver o contato, se você não souber qual cliente que você quer atender, se você não souber onde comprar, se você não tem noção de que você vai se ter um custo mensal, fica difícil. Aí eu comecei a ver aquela questão, cara, é um negócio que não precisa de muito dinheiro, eu preciso de dedicação. Só que a oficina de moto, eu fiz uma reforma e ela tomou uma proporção que, tipo assim, tinha dia que 10 horas da manhã, mano, eu só pegava serviço para trocar óleo e remendar pneu para não deixar o cara no prego. Chegava um cabo, mas outros serviços não pegava. Tava lotado. Lotado. O espaço se tomou, não tinha mais espaço, como não temos, o espaço está muito apertado. A mão de obra estava pouca, procurava mão de obra, mas não se tinha. A demandas, eu não tinha um estoque que eu tenho hoje em dia. Só que quando você não tem estoque, todo dia você tem que vender e comprar, vender e comprar. Aí eu fui adaptando. Teve um momento que, há uns anos atrás, que eu entendi, eu parei, vi como estava tomando proporções, aí eu parei, olhei, cara, eu tenho que entender o outro lado. Aqui não é mais somente um técnico, não é somente um mecânico. Eu tenho que entender sobre a administração. Às vezes a gente pensa que entrou o dinheiro, comprei, paguei, levo um pouquinho para casa, investi um pouquinho, estou administrando o negócio. E aí, qual a tua experiência, qual é o teu convívio, o que é que tu tem que saber, o que tu não tem que saber. Aí eu olhei, parei e refleti, cara, aqui como mecânica, atendendo esse tipo de moto, eu consigo sobreviver 2 ou 3 anos sem estudar nada disso aqui. Eu preciso estudar outras questões. Aí eu fui procurar um curso de administração. Eu fui estudar administração. Aí eu entendi como o negócio se torna mais prazeroso. Eu entendi como que eu poderia modificar mais ainda num negócio consistente. Hoje em dia a gente tem uma cultura que muitas vezes um técnico de algo acha que pode abrir um negócio e levar ele para frente. Você consegue ficar mantendo, mas você tem um crescimento todo ano e crescimentos interessantes. Que você olha assim, cara, eu estou tomando proporções aqui, o que eu devo fazer, o que é que está melhorando, o que é que eu devo melhorar mais ainda. Quando eu fui para a administração, eu tive o convívio, eu conheci administradores, conheci fórmulas que deveria se fazer, conheci como eu deveria mudar minha conduta. Aí cara, aqui é mais interessante. Passei 2 anos e meio estudando administração, sem estudar nada de moto, era só todo dia trabalhando e botando o que eu tinha em conhecimento. Porque quando não, eu tava no... Cara, mano, tá tendo um curso ali na esquina, demorou, vamos lá. Não tinha negócio de que, o cara não presta, o cara não sei o que. É conhecimento, velho. Ele vai trazer, eu vou juntar com o que eu tenho e a gente vai igualar alguma coisa. Eu sempre tive essa percepção. Não tem um negócio do cara ali não sabe. Para mim não, mas todo ser humano, ele sempre tem alguma coisa a oferecer. Todo ser humano tem alguma coisa a oferecer. Só depende do que você souber extrair dele. Aí eu fui estudar administração. Quando eu vim da administração, aí eu entendi que dava para agregar um outro negócio. Só que eu botei muita coisa em prática na oficina de moto. E aí tomou proporções. Quando eu fui abrir a oficina de bike, eu abri e tal, me dediquei uns meses e tal. Só que a oficina de moto tomando proporções, e eu desassisti na oficina de bike. Só que a oficina de bike também era nada mais, nada menos do que um aprendizado. É um aprendizado para mim. No começo de moto, eu necessitei daquela renda para poder viver. Pagar minhas contas, ter uma dignidade. A oficina de bike não. Hoje em dia não. Ela é algo a mais, né? Ela é uma necessidade de aprendizado. O que eu pretendo... tu tem ainda? Tenho, tá funcionando lá. E hoje em dia eu tenho esse rapaz, contratei um rapaz para me auxiliar lá nesse segmento lá. Tem um rapaz hoje em dia que ele me ajuda auxiliando lá no segmento da
da Bike. Ele tem uma liberdade de compra. A gente já tem os fornecedores, temos nossas margens de lucro. É lá a venda de bicicleta, manutenção? Não, só peças. Só Normalmente peça, só não peças. tem bicicleta. Não tem uma bicicleta para vender. Mas só venda ou manutenção também? Tem a manutenção também. Tem a manutenção e a venda das peças. E hoje em dia, uns meses para cá, eu já vi toda a diferença, tem todo um processo. Porque quando eu abri, mas não montei um processo, não tinha um processo de compra, o caixa era meio desassistido, você tá entendendo? Mas melhorou bastante. E essa questão de bicicleta também tem bicicleta que vale mais que uma moto, né? Bicicletas caríssimas, né? Tem, cara, tem muita bicicleta cara, viu? Se você for ver. Ele tem uma, mano. Eu tenho Ele tem uma cara, mano. Eu tenho Até 4 bicicletas hoje em dia, mano. Com a da minha esposa são 5, contando aqui. Ele tem uma bicicleta cara, mano. Eu tenho uma bicicleta, cara, eu gosto de bicicleta muito, pra mim é... Pedala longe mesmo. Já fiz algumas viagens, o canto... Foi, tem onde? Cara, eu já fui, Quixadá, Vixe, bem pertinho. Pico Alto na Guaramiranga foi o mais top. Lá no Pico Alto, lá em cima. Cara, esse dia foi incrível. De bike. De bike, Canidé, já fui, voltei. Vai a turma? Não. Sozinho. Teve passeio que foi de turma, mas a maioria das vezes é mais uns 2 amigos. 2, 3 amigos, você tá entendendo? Às vezes. É porque são poucos que tentam ter à disposição. Disposição de subir a serra de bicicleta é... Domingo retrasado, cara, a gente saímos meia-noite pra ir pro Beberibe, mano. De bike. De bike. Eu mais 2. Disposição e coragem, viu? É disposição e coragem, são pouquíssimos que tem. E às vezes quando o cara conta, o cara, tu é doido, hein, mano? Tu quer... Bacana, é doido. Eu vou pra ali assim, eu chego lá todo quebrado. Não, mas aqui é porque você vai na preocupação de chegar. Eu gosto de pedalar. Eu gosto da liberdade. O prazer que dá a liberdade é incrível. O homem ele é necessário uma liberdade muito grande, cara. É uma aventura, sai daqui pra Beberibe, é uma aventura. Uma aventura, de mano. madrugada esse horário. A primeira pedal que eu fiz sozinho, mais longe, foi pra Palmácia, mano. Eu tava acostumado a pedalar Maranguape, praia. Quando eu cursava administração, aí eu gostava de pedalar. Só que aí eu tinha que trabalhar, estudar, e eu não queria deixar de pedalar. Aí eu ia pro Montese de bike, mano. Aí eu chegava lá, o pessoal, mano, não sei o que. Só pra não perder o prazer. Foi o que eu olhei assim, não, cara, eu tenho essa brecha. A brecha que eu tenho, o que eu posso fazer é isso aqui. Eu preciso andar de bike, que me ajuda a refletir, descarrega minhas energias. E pra mim, cara, sempre fez parte da minha vida, né? Aí eu ia pra lá de bike, chegava lá, o pessoal, não, mas tu não tem moto não, tu não tem carro não. Eu tenho moto, tenho carro, tem umas 2 ou 3 motos aí, tem um carro. E por que tu não vem? Mas bike, cara, bike é vida, mano. Não tem igual. Se eu explicar, não entende, né? Não sei, pra mim sempre fez parte. E aí sempre acabei levando. Hoje em dia é um hobby bem interessante. Pra mim é um prazer muito grande. Eu gosto de estar com o convívio das pessoas que estão comigo. Eu acabo fazendo belos almoços, né? Você acaba encontrando comidas muito boas, prazeres muito bons. Você acaba tomando umas 2 cachaçinhas por aí. Você acaba conhecendo pessoas. O mundo da bike, cara, você não encontra nenhuma amizade, não. Você encontra só pessoas que estão no mesmo propósito. Na bike você encontra parcerias mesmo, cara que não lhe deixa na mão, um camarada que tá ali para lhe motivar. Às vezes você tá no melhor dia, mas às vezes, cara, você foi e você viu que não tá no seu melhor dia, mas a motivação não lhe deixa faltar. Os caras são companheiros. Como também o cara deve ser companheiro, né? Fazer parte e... bike eu já fiz altos passeios mesmo, altos rolês mesmo, que pra mim, não pretendo deixar de andar de bike não pretendo. Um prazer, a bike é um prazer. E voltando, a primeira vez que eu fui na Palmácia, eu tava no Maranguape pedalando por ali, aí, mas eu fui lá na Palmácia, peguei a bike e fui sozinho pra Palmácia, ó. Quando cheguei lá não aguentei não, pra voltar não. O cara aqui não aguenta não. Ligar pro socorro, Cheguei, mas voltar não volto não. Não tem quem faça não. Só que aí é só ter destravar a mente, né? É só ter o cara destravar a mente. Eu tinha destravado pra ir pro Maranguá, pra Palmácia. Eu cheguei lá, liguei pro meu compadre, aí, compadre, tal. Tá onde? Mas tô em casa. Aí ele, tu tá onde, mano? O que foi que houve? Que eu já dei uma ligação pra ele meio preocupante. Já sabe o que é. Eu tô na Palmácia. Ele, não, fazendo o quê, mano? Tal. Nem fui pra aí esse final de semana, que a esposa dele é de lá e tal. Eu, não, cara, tô precisando que tu venha me buscar aqui, ó, mano. Ele, o que foi que houve? Ficou logo preocupado. Macho, eu fiquei no prego. Eu vim pra cá de bike e não tô aguentando voltar não. Tem como... Ele, macho, não acredito não.
Então, pô, acredite, meu amigo, vim pra cá e não tô aguentando não, tô aqui deitado na praça. Vem me buscar, mano. Acabou o live. Acabou lá, cara, acabei lá. Cheguei lá 2 horas da tarde, destruído mesmo. Aí ele chegou lá, foi me buscar e pronto. Naquele dia eu fiquei assim, caramba, depois que cheguei em casa, a mente foi descansar. Minha esposa também sempre apoiou, porque é fundamental, cara. Se você tiver uma esposa que lhe apoia dentro de casa, se você tiver uma parceria boa dentro de casa, a vida se torna bem mais interessante. Aí contei pra ela, contei pras pessoas e eu fui entender aquele poder. Eu fiquei assim, cara, eu posso conquistar muita coisa, só preciso ter a disposição. E sempre procurando ver o que os outros não viam, né? Porque quando você sai no mundo desse bike, você sai fora daquela rotina aperreada, corre, você tem paz. Eu saio nesse pedal pra Beberibe, saio meia-noite. É uma liberdade realmente a bike, né? Não tem um horário pra voltar. Agora realmente é um passeio diferente, né? Sai meia-noite daqui pra Beberibe. Da vez que a gente foi pra Canindé, saímos 8 da noite. Eu mais 2 amigos. Aí foi incrível também. São 2 camaradas que é um prazer da vida mesmo, a gente estar junto mesmo, você tá entendendo? É uma das qualidades, posso aprender muito com eles, cada um tem suas características próprias. E eu aprendo muito com cada um dos dois, você tá entendendo? Todos os dois são caras incríveis. E aí, seu Antônio José, no último podcast o Saraiva falou um pouquinho sobre a questão, até o Nathan tocou no assunto, né? Tinha visto um símbolo no Instagram dele que todo mundo conhecia, mas que a grande maioria das pessoas, como a gente, não conhece a fundo como é que... Desconhece. Conhece, mas... A palavra mais correta é esse desconhecimento, né? Desconhecimento, né? Que é a maçonaria, né? Ele tocou no assunto. Maçonaria é interessante. Que ele tocou no assunto que era maçom e que você, como um grande amigo dele, além de grande amigo, era o padrinho dele, né? Saraiva é um cara incrível, Saraiva é um cara, uma parceria forte. Aprendo muito com ele, como ele também acredito que acaba aprendendo muito comigo. Volta e meia, sempre está em convívio, trocando ideias. Ele falou aqui no podcast que eu ajudei muito a ele, mas eu não ajudei nada a ele, só aprendi. Falou. Ele disse que o cara que ajudou de verdade mesmo, sim. Cara, a gente aprende, cara. Eu vi o processo como se cresce, eu vi outras questões. Ele é um cara muito empolgado, é um cara dedicado também. Então, eu só não podia aprender sem retribuir nada, né? A gente sempre tem que estar tendo alguma troca equivalente. Mas eu aprendi muito com o processo da barbearia dele, eu aprendo muito. Gosto de chegar lá, sentar e só observar, porque eu estou aprendendo. Não se deixa de ser uma oficina lá. Claro. Uma oficina, só que lá não tem elevador, tem cadeiras, tem funcionários, tem uma posição, tem um público a se atender. E eu tenho uma liberdade lá que eu posso aprender. Porque às vezes você está tão focado dentro do seu negócio que você não aprende. Hoje em dia que está um pouco difícil eu sair da oficina, eu acabo me dedicando muito ali, tenho muitas tarefas com novos projetos, tenho uma filha que está para vir, aí é massa. Aí agora, né? Você, tem que nem eu digo por aí, eu estou grávido, né? Saber o que é uma felicidade sem fim. Já tem filho? Não tenho, minha primeira filha. E lá, cara, eu aprendi muito sobre isso aí, você tá entendendo? Sobre o negócio do Saraiva. E sobre a questão da maçonaria, né? Uhum. Cara, é uma fraternidade, cara. É uma fraternidade de homens livres e de bons costumes. É uma fraternidade que tem em prol o crescimento do homem. Em prol do crescimento do homem junto à sociedade, agregando valor à sua família. A gente diz lá, né, que não existe maçonaria se não for a família. É tanto que é uma família, né? Uhum. A maçonaria ela vinha muito antigamente com preconceito. A sociedade não olha de muito bons olhos, ainda você encontra quem, quando lhe conhece, acha que você é do demônio, acha que tinha esse tabu de segredo, né? Que era... Eu não sei muito bem o porquê que se tinha segredo contra, porque a maçonaria ela sempre esteve envolvida positivamente na sociedade. Porque assim, o que se sabia de maçonaria? Exemplo, Bruno era maçom. Eu não sabia. Ninguém podia saber que ele era maçom. Entendeu? Pouquíssimas pessoas ao redor dele, exemplo, né? Sabia que é maçom e ele não pode chegar e sempre... Não tinha essa liberdade de dizer eu sou... assim, do jeito que você tá falando aqui, não, eu sou
da sociedade e tal. Assim, um desconhecimento que a gente porque, assim, tinha, ó, né? Tinha, entendeu? Não que fosse assim, mas é um A desconhecimento. maçonaria teve um preconceito muito grande com as igrejas, você tá entendendo? Tiveram os preconceitos. Hoje em dia acho que nem tem mais também, não sei como se verem. Eu nunca fui destratado por ninguém, apesar que poucas pessoas sabem, né? Muitas poucas pessoas. Mas a maçonaria ela não era muito vista com bons olhos, então as pessoas não tinham a liberdade para estar podendo falar assim, eu sou maçom e tal, porque tinham medo de ser reprimidos e tal, mas gostavam muito fielmente de fazer parte dessa ordem. E hoje em dia não, hoje em dia ou o cara ele fala que é maçom, ou ele fica na dele discretamente, mas se alguém pergunta, ele responde, ele comenta algo. Você tá entendendo? Temos juramentos, né? Temos coisas que ficamos entre nós, né? Que são ensinamentos. Tem as regras que devem ser seguidas, né? Toda fraternidade ela há regras, né? Toda fraternidade ela tem regras, seus deveres, você tá entendendo? Temos constituição nossa, nós temos nossas regras internas, temos condutas que devemos tomar. É uma fraternidade em prol do aperfeiçoamento a um homem. Aí quanto tempo que tu faz parte, pode falar? A maçonaria vai fazer 2 anos. 2 anos. 2 anos de maçonaria. E é incrível, eu amo aquilo ali, eu me dedico muito. Exige muito estudo, exige muito. Sobre a maçonaria, que tem uns folclores, né, que diz que o cara vai ficar rico, né? Não, você entra na maçonaria, cara, você vai ficar rico e tal. Teve cara que já disse assim pra mim, ei, mano, tu entrou pra ser maçom pra tu ficar rico. Mas esquecem que o que se torna um homem rico é a conduta dele. Não é a maçonaria em si. A maçonaria ela te ensina até uma conduta. Quando você tem uma boa conduta e um bom conhecimento, você não deixa de ser rico, né? Não deixa de ser rico. Se você tem, como você... o Bruno família com a conduta boa, o Natan como amigo, família, empresário, patrão. A conduta, cara. Ali ele vai te deixar rico, mano. Tu vai ter uma conduta que o universo vai te proporcionar isso. E na maçonaria você acaba tendo exemplos, você acaba se afeiçoando pessoas que têm essa conduta, que têm uma experiência que eu, sinceramente, não sei explicar o que é que ela passa a gente, mas a gente tem eu pelo menos eu me sinto muito agraciado. Não tem um dia que eu não vá, que quando eu volte para casa é que eu respiro. É uma energia forte, né? Eu respiro fundo e falo assim, caramba, mano, que negócio massa, mano. O que eu posso fazer mais ainda para melhorar? Você vê exemplos de homens lá que eu olho assim, caralho, que homem incrível, mano. Meu irmão, belo pai. Deixa eu olhar aqui de novo para ele aqui. Deixa eu olhar direitinho para ele. Tem homens lá, mano, que tem uma liderança que eu olho, eu fico encantado. Eu fico assim, pô, Senhor, obrigado. Sou muito grato por estar aqui. Porque ali eu posso aprender. Eu posso aprender com um homem livre, um homem de bom costume, um homem que tem amor pelo que está fazendo. Às vezes acho que a sociedade ela não promove muito uma fraternidade desse tipo. Às vezes ela acaba provendo algumas banalidades. Isso acaba mudando as condutas de homens, porque ela tem em prol tornar feliz a humanidade. Como? Eu me aperfeiçoando. Se eu me aperfeiçoar, a possibilidade de alguém tentar tomar a minha pessoa como exemplo, como pai, como empresário, como um bom homem à sociedade, se torna bem melhor, e assim a gente acredita que se torne recíproco, né? Se torne aquela pirâmidezinha que vai se crescendo. É um espelhamento positivo, né? Espelhamento positivo. Mas ela não torna ninguém rico, não. Pelo contrário, ela exige muito. Eu hoje em dia tenho até um custo até bacana, porque a maçonaria ela acaba promovendo muito filantropia, cara. Ela faz muitos eventos para ajudar, você tá entendendo? Somos discretos, né? Nós não somos secretos, somos discretos, somos homens discretos, não gostamos de muita atenção, você tá entendendo? Às vezes fazemos eventos que temos hoje em dia nas nossas redes sociais e tal, mas não aquele negócio de fazer É onde todos se unem O evento principal é ajudar, não é se promover. Forte. O evento principal é ajudar, não é se promover. Então, isso exige dinheiro. Só que aí
Esse dinheiro vem de quem faz parte. Exige dinheiro meu, é o meu dinheiro. Esses dias mesmo teve em prol lá de uma rifa para comprar objetos para uma instituição que estava precisando lá, tal, aí teve uma rifa. Aí o irmão doou uma cadeira presidencial lá, tal. E o que é que você faz? Você compra um ponto na rifa. A cadeira é só um motivo ali daquela rifa. Você tá entendendo? O dinheiro é para onde? Lá tem um esclarecimento muito grande, lá tem uma claridade muito grande, para onde é investido, como que é investido, é mostrado os retornos. E isso eu pelo menos acabo investindo bastante dinheiro. Aprendi muito que para se ganhar você tem que se dar, né? Só tem coragem de pedir quem tem coragem de dar, né? Então lá eu vejo muito isso aí. Se lá acabar me tornando rico devido a essas condutas, que assim seja. É uma consequência de bons atos, né? É uma consequência de bons atos. Isso está passando pra gente, né? É uma consequência de bons atos. Você tem, né? É uma consequência de... Que você olha, que depois de um tempo você acaba tendo consciência que é certo aquele retorno, né? Não diretamente daquela pessoa que está sendo beneficiada, mas sim de Deus. Uma consequência. Se você está em prol, junto com irmãos, em prol de ajudar o próximo, não a si próprio, para que é melhor? A gente escolhe o que a gente planta, né? Você planta coisas boas, só que dificilmente você irá colher coisas ruins, né? Coisas ruins. Nós três aqui se reunir para ajudar uma pessoa não é bem mais fácil do que uma pessoa? Claro. A proporção que nós três conseguimos ajudar não é bem melhor do que uma pessoa só? O sacrifício? Quantas pessoas? A missionária ela trabalha muito nisso. Mas a minha pessoa também é dentro de casa. O cara fala assim, pô, cara, dentro de casa como? Pô, meu irmão, sendo paciente com a sua esposa, zelando pela sua família. Ela ensina muito isso. Você pai agora, de primeira carreira. Primeiro, né? Aos 33 anos, minha esposa também é a primeira filha. Onde é que eu posso tomar isso como exemplo? De bons pais? Tem uma série de exemplos aí para tomar, né? Cara, exemplos lá são muitos, que você acaba se apaixonando pelas pessoas. Eu tenho paixões por pessoas lá que é só uma alegria mesmo de quando eu vejo, que eu olho assim, ó, pô, cara, esse cara é um pai incrível. Deixa eu olhar para ele aqui. Eu olho, pô, cara, eu tô aprendendo. Aí é tanto que às vezes eu até digo assim, ó, presta nos seus passos aí, viu? Eu tô aqui na cola, viu? Aí os caras só fazem rir. Às vezes chegam pra gente também, comentam sobre isso. Pô, cara, tu tem uma proporção assim, é interessante a tua forma. Aí você vê, pô, cara, isso aqui, né, eu aprendi ali, ó. E aquela inveja boa, né? Que a gente deve ter, né? Devemos ter, cara. Devemos ter esse olhar pro próximo. Eu digo muito que o ser humano é incrível. Eu aprendi que o ser humano, ele não se deve dar palavras feias, vamos dizer assim, né? Que às vezes a gente trata o cara é esquiloto, né? O cara é ruim, ou então o cara é bom. Não, o ser humano é incrível, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Somos seres falhos, mas procurando uma perfeição. Todo dia nós temos que trabalhar na gente, procurar melhorar em alguma coisa, nos reconhecer como falho. Porque no momento que eu me reconheço como falho, eu consigo entender que tu tem tuas falhas, eu consigo entender que o Natan tem suas falhas, mas eu também consigo entender que tu tem o teu brilho, você tem o seu brilho. E o que é que eu devo olhar? Para tuas falhas? Não, para o seu brilho, para o seu. Para que é melhor? Eu tenho uma oportunidade, só tenho 24 horas por dia. Cara, o bom de você ver o lado bom das coisas da vida, né? Você procurar encontrar os melhores das pessoas, né? Você acaba sendo aberto com a vida, né? Você acaba sendo honesto com o mundo, né? É tanto que eu e minha esposa, a gente tem uns casos bacanas, às vezes até de irresponsabilidade, mas... Prazeroso. É prazeroso e nos motiva, né, mano? A gente tem um hábito de juntar um dinheiro em moedas. E a gente faz umas viagens pelo mundo afora aí, mano. Já conhecemos um cantinho e outro, a gente já foi no Rio de Janeiro. Só juntando as moedas. Só juntando as moedas. Mas assim. Um incentivo, né? Porque assim, você vai botando de um real e você faz uma viagem que no final da história você não tem custo, né? Você fica assim, você não volta com uma dívida nem nada. A gente volta a estar com dívida porque a gente compra uma lembrancinha e tal.
Às vezes as moedas também não dá para cobrir toda a despesa, mas nossas viagens também é muito econômica, viu? Meu irmão, ele trabalha viajando. E eu acho ele um dos caras mais incríveis que se tem, por causa que hoje em dia ele consegue vender foto. Imagina, hoje em dia todo mundo tem foto dentro do bolso e ele consegue vender, cara. Ele é um cara muito inteligente, um excelente vendedor mesmo, aprendo muito com ele. E ele me ensinou a viajar, cara. Me ensinou a viajar com um custo muito baixo, muito pouco mesmo. Pega as coisas e vamos embora. Botou dentro do carro tudo que há de necessidade e vamos pra frente, só precisa de um celular funcionando. E nessas viagens, mas a gente uma vez amanheceu um dia, num 1º de janeiro aí, eu com a minha esposa, e a gente tava com dinheiro nesse baldezinho lá, saímos pra contar e sim, me mandamos no meio do mundo pro Rio Grande do Norte, mano. Uma cidadezinha lá, nem me lembro o nome, mano, bem pequenininha, a cidade era uma rua, mano. Tinha tudo numa rua. Um Só pé que dentro da cidade e o outro tropeçasse e caía fora. era tudo numa rua, no final da rua era um mar, mano. Não tinha, tudo numa rua mesmo. Aí tava a fim de tomar uns mergulhos de banho de mar por lá, mano. Lá tinha uns mergulhos bem interessantes em, como é o nome dos barcos, mas Tamaracá, acho que é o nome. Aí se mandamos pra lá, com a cara e a coragem. Juntamos dinheiro, botamos umas coisas dentro do carro e se mandamos, ventilador, tudo. Chegamos lá atrás de procurar uma pousada, jurando que a cidade era pequena, ia ter pousada, ninguém ia estar lá. Tem canto disponível. Nunca. Rodamos a cidade todinha, nada. Vamos dormir dentro do carro, né? Mas vamos comer primeiro, né? Mas chegamos numa pizzaria lá, mano. De vocês dois aí mesmo, pizzaria do ramo de vocês. Aí no dia primeiro, à noite, camarada aperreado lá. E tinha faltado 3 funcionários do cara, mano. O cara doido. E chegou pra nós pra dar uma satisfação, dizer que o pedido dele nosso pedido ia demorar e tal. Não, mas de boa, sem pressa, mano. E ele aperreado, mas a gente olhou pra ele e perguntamos o que a gente podia fazer por eles. Aí o cara, mas sério mesmo? Sério, mano. E aí, o que eu posso fazer por ti? Ele, tu vai dar onde? Mas vim de Fortaleza. Tu tá onde? Mas eu tô aqui agora, mano. A gente tá aqui. Daqui a gente tem que dormir, não. Aí ele, pois me ajude. Aí entregou uma pia de louça, meu irmão. Grande. Desenrola. Nós dois, lavar a louça, eu e minha esposa. Lavando, no final das histórias, nós não pagamos pizza, não pagamos nada. O cara levou a gente na casa dele. Como ser humano é incrível, né, mano? A retribuição, né, que o universo proporciona, né? Levou a gente na casa dele. Ele mostrou pra gente que ele não podia convidar a gente pra casa dele por causa que o espaço da casa dele estava em obra. Eles estavam dormindo numa situação que não dava muito bem. Cabia nem eles. Não cabia nem eles. Tava difícil. Mas ele levou a gente pra escola onde a esposa dele trabalhava. Pegamos o colchão, botamos lá numa sala com ar-condicionado e tudo, por lá nós ficamos. Cara, foi incrível. Ganharam a pousada. O cara apresentou passeio de buggy pra gente, o cara abraçou a gente com custo lá embaixo. Pra gente que ia dormir dentro do carro. Foi. Sem palavras, né? Ganhou uma pousada com ar-condicionado. Com ar-condicionado, mesmo, pra quem ia dormir dentro do carro. Veneno, ruim. Ora, com banheirozinho pra tomar um banho, porque a gente não ia tomar banho naquele dia, que não tinha onde, cara. A cidade muito pequena, muito simples. Mas lá tem um passeio, esses mergulhos em alto mar, que tem uma procura muito incrível, mano. E a gente, empolgado, diminuiu o custo muito de um dia, passou a 2 dias na cidade, que a gente estava lá, o cara abraçou mesmo a gente, apresentou os amigos dele, levou a gente para merendar, a gente amou. E é isso, a gente entende como retribuição ao mundo. O cara se tornou amigo da gente, foi incrível. Nessas arrumações a gente também já chegou ao Rio de Janeiro, nessas viagens. Bem pertinho, só os cantos perto. Porque as aventuras, os desafios faz a gente crescer, cara. No Rio de Janeiro, a gente foi também na mesma proporção, só que eu fui com meu irmão dessa vez. Ele chegou pra mim, mano, tô a fim de ir no Rio de Janeiro. Eu, mesmo, doido? Ele, mano. Só que sabe como é que é, né? Aquele balãozão mesmo. Eu, como assim, Rafael? Aí ele, cara, diminuiu o custo ao máximo, sabe como é que é? Hotel e pousada esquece, né? Porque hotel e pousada é pra quando o cara quer ficar dentro dormindo, mano. A gente não quer dormir. A gente só quer um canto pra jogar as coisas, velho. E no Rio de Janeiro, uma semana, você não dorme, mano. Você tem que virar tudo o que puder. Mas é contigo mesmo, pode falar aí que eu tô atrás. Aí se mandamos, alugamos um flat, mano, em Copacabana, mano. Micharia pra 4 pessoas, mano. 400 e poucos reais, mano.
que eu fiquei assim, caralho, eu vou curtir o Rio de Janeiro, passar uma semana com 400 e pouco. Pô, meu irmão, é por aqui mesmo. Pegamos nosso baldezinho de moeda na época, se mandamos pra lá. Cara, foi incrível. E lá, quando eu estive no Cristo Redentor, quando eu tive a visão dali, eu entendi que eu poderia, se eu continuasse na mesma pegada, trabalhando honestamente, sendo claro com a vida, aqui dali era só o começo. Massa demais. Eu entendi mesmo que ali, cara, era o princípio de tudo. Eu estava somente colhendo alguns frutos do que de um trabalho. E a gente aprendeu, eu e minha esposa, que esses são os momentos que a gente tira como férias. Essas viagens mesmo. Agora que tá vindo a nossa filha, né, que a gente tem que diminuir a loucura. Porque às vezes você sai de um canto para você ir para outra região, que você não conhece nada, nem ninguém, você não... Quando a gente foi pro Rio de Janeiro, a gente ficou à base de Uber e tal, a gente não procurou um carro, pela praticidade e tudo mais, mas com uma criança já é diferente, né? Você não pode fazer essas questões, você tem que procurar um canto mais seguro para dormir, mas eu acredito que isso não vai impedir a gente, não. E acabamos conhecendo algumas pessoas, motoristas bacanas também, que apresentaram locais bacanas a gente, deram instruções como se deveria se compor na cidade, né? O que conhecer também. Cara, foi incrível, né? É interessante, isso é quando vocês têm claridade com a vida mesmo, mano. E no Rio Grande do Norte, cara, tenho paixões por ali. De lá que eu criei minhas paixões pelo mar mergulho, pelo nado. Pretendo voltar lá também, só que agora numa condição diferente, não aleatoriamente. Não posso dessa vez estar desse jeito, não. Criança, né? Mas vai ser bem interessante, vai ser bem legal quando puder voltar lá. Uma experiência incrível a viagem aí, né? Foi, não, essas viagens que a gente já fizemos. Teve a última viagem que a gente foi no Tianguá. A gente foi lá voar de parapente lá, que ela tinha visto no Instagram, o pessoal lá, e a gente tava indeciso pra onde a gente ia. E a gente olhou o baldezinho lá, o balde de moeda tava lá. Esperando. Tava só esperando mesmo. Porque a gente criou um hábito de juntar um balde de moeda e esse balde sempre é pra cobrir alguns custos da viagem, tipo gasolina, hospedagem e tal. E essa Putianguá, aquela região ali que é maravilhosa também, me apaixonei por ali. A gente pôde pagar tudo com balde. Tudo. E o mais interessante que o que leva a gente é uma disciplina. A disciplina, você tem um controle e você acaba conhecendo coisas por você ter uma disciplina em algo. Você sonhar, acreditar. Às vezes não é no momento de desespero você mexer em uma X economia, porque quando eu viajo para esses cantos, eu sempre volto com a cabeça limpa, com novidades, acabo comendo, visitando locais que é enriquecedor ao nosso trabalho. Você sente coisas novas, você aprende com locais novos, você aprende uma conduta de um povo diferente. E isso é muito enriquecedor para a gente. Eu acabo trazendo muito para o nosso trabalho. Uma visão diferente do mercado, você conhece um tipo de povo diferente, uma pegada diferente, uma economia diferente. É um prazer que não tem igual, que eu não pretendo deixar. E eu pretendo muito apresentar isso à minha filha, a essas aventuras. Lá no sítio do Bosque que a gente esteve lá, a gente fizemos o passeio, o voo de parapente. Meu irmão, a sensação de voar é incrível também. Quando você se sente que você está sobre uma serra, que você está sentindo um prazer novo, uma diferença, você se sente muito gratificado por seu trabalho, pela sua vida. Você volta com mais ânimo aos seus amigos, à sua família. É incrível, mano. Eu me sinto muito feliz mesmo. Sou muito grato à minha vida que eu tenho. Sou muito grato à minha esposa que eu tenho também. Ela é companheira de aventuras. Ela é minha companheira mesmo. Ela é minha companheira do tempo que a gente andava de bike, velho. Não tinha nada, mano. Eu só tinha bicicleta mesmo e ela estava junto comigo. Não tinha nada. Eu sou o que sou graças a ela. Me levantou muito, me levanta muito. Ela me apoia demais, como eu pretendo também sempre estar apoiando ela. Ela é uma mulher incrível, mano. Só pra quem conhece mesmo, ela é incrível mesmo. Ela é uma excelente mulher. E agora mais um desafio. Mais um desafio, um filho. A Safira tá pra vir aí, uma pedra preciosa. Safira. Ela vai ser uma bênção de Deus pra gente. Tem mudado um pouco as nossas rotinas. A nossa noite já tem mudado um pouco, mas nada que não faz parte, nada que não estivesse fora do cronograma, né? Faz parte, estamos aí junto. Logo ela dá a bênção de chegar.
Pra mim pertinho, viu? Acho que menos de um mês tá por aí. Tá batendo na porta já. Pra final de maio já. Um mês e um pouquinho. Bem pertinho. Esses dias eu estive lá na maternidade com ela, conhecendo os procedimentos, como é a entrada, como se deve. É interessante o parto, viu? Uma mulher guerreira, cara. É um negócio que. A mulher tem que ser forte. O homem é frouxo, viu? Homem É. é frouxo. O camarada também tá no lado, é difícil, você tem que respirar fundo. Tenho refletido bastante sobre o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, qual é a minha conduta, para tentar ser o mais companheiro possível naquele momento, né? É um momento único, são poucos momentos que a gente se repete na vida. Não pretendo ter muitos filhos, né? Então... realmente é único. Bem único mesmo. Então, Antônio José, mais uma vez agradecendo a sua ilustre presença aqui pra gente, contando um pouquinho das suas histórias, das suas aventuras, das suas loucuras com sua esposa aí, mundo afora. Então, você contou pra gente que é um cara muito fechado, né, com relação à rede social, mas que teve a vontade de vir pra gente contar um pouquinho da sua história, não só pra gente, mas pra todos os nossos seguidores, pra todo o Brasil, todos os nossos inscritos. Então, de coração, mais uma vez, muito obrigado. Cara, obrigado a vocês, agradecido mesmo, no fundo do coração. Pra mim é um desafio estar aqui, é uma honra também, é gratificante, eu posso poder contar a minha história, os processos que eu tive na minha vida, tudo, eu venho a também recordar, porque a gente puxa na memória, né? Às vezes a gente vai vivendo ali, vai esquecendo alguns momentos. Mas, cara, que belo projeto de vocês, viu? Fico muito contente mesmo. Espero que proceda bem mais. Tem outros camaradas muito bons por aqui, cara, no nosso bairro. Nosso bairro é muito rico, nossa cidade, né? Tem caras que são excelentes, devem estar aqui. Tem outras histórias suas incríveis. Certeza. Tem caras que mudaram mesmo algumas outras vidas. Sou fã de muitos aqui no meu bairro. Você tá entendendo? E isso pretendo muito que vocês mudem bastante. Vocês são dois camaradas incríveis também. Estou de olho em vocês. Estou aprendendo bastante com vocês aí, você tá entendendo? Espero que vocês tenham uma vida bem longa financeira, uma vida bem longa familiar, uma vida bem longa nessa terra. E pretendo que vocês tenham bastante sabedoria em amplos os aspectos da vida, cara. Bom, cara, muito obrigado pelas suas palavras. Sou bem contente. A gente quer agradecer mais uma vez, né? Seu tempo aí é bem corrido, que a gente tá vendo aqui o seu celular e não para. E bem requisitável, bom. Espero te convidar outras vezes. Você tem muita história, né? Se a gente for... Cara, muita coisa pra contar ainda, né? Daria várias horas aí. Eu não sou um cara impaciente, mas também eu não sou um cara de ficar parado, não. Nunca gostei de ficar parado. A minha esposa, ela sabe o tanto quanto eu fico em casa. Eu fico ruim, mas se eu ficar em casa, mano. Paciente. Eu fico ruim porque eu gosto de estar me movimentando. Eu sou um cara que sempre estou em movimentação. Se eu estou numa praia, estou andando de bike, estou trabalhando, eu trabalho aos domingos também, mesmo hoje em dia. Só que hoje em dia eu não trabalho de porta aberta, né? Tem que estar dentro da oficina. Às vezes eu gosto do silêncio da oficina, que eu consigo materializar o que está acontecendo para te proporcionar algo interessante na semana seguinte. Mas o cara que trabalha por si próprio, cara, ele nunca deixa de trabalhar, cara, ele sempre está em constante movimentação. Eu gosto de também sair com a minha esposa pra gente estar num local diferente, almoçar e jantar, ver como é o processo daqueles locais, você aprender como é a conduta daquele pessoal, o que ele está oferecendo, porque se você tiver atenção, todo segmento ele é uma oficina, cara. Todo segmento é uma oficina, ele tem que ter um processo, do início ao fim ele tem que ter um processo. E eu gosto de analisar, cara, o que eu puder trazer do outro segmento para o meu negócio, para o nosso negócio, é muito interessante. Eu tento muito mesmo absorver o máximo possível, como eu já disse, né? Todos nós temos algo a oferecer, temos nossas falhas, eu procuro olhar para nossas qualidades, que eu acho que o que me enriquece mais é as qualidades. Então é isso, galera, hoje a gente recebeu o Antônio José, muito prazer, e... você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve. Se não conhece a oficina do Antônio José, vá lá para conhecer, vê aí o número e o Instagram dele que ele deixou, né, no vídeo. E é isso, até o próximo convidado, que se Deus quiser vai ser sucesso igual o Antônio José foi.
É isso? Massa, cara. Cara, eu vou estar sempre acompanhando vocês. Eu estive acompanhando o vídeo aí do Vitinho do Icó, do Saraiva. O Saraiva é parceirão do Saraiva. O cara é bom, cara. Os melhores, só vem aqui os melhores. Esse cara é bom, cara. Eu pretendo que vocês tragam bastante pessoas interessantes, entendeu? Que vocês cresçam bastante mesmo. Acho que a comunidade vai agradecer muito. Show, então. É isso, né? Até a próxima, Até a pessoal. próxima, valeu. Tchau, tchau.